Olá. Depois de termos escutado o primeiro tema sobre quem é o Espírito Santo, vamos agora procurar perceber e entender e pedir a Deus a graça de compreender qual é que é a sua obra, o que é que ele faz, o que é que faz o Espírito Santo. E sabem, lembro-me um dia um bispo que foi visitar um grupo de jovens que ia ser crismado e perguntou-lhes, então, digam-me lá, rapazes, meninas, o que é que faz, o que é que vocês vão receber, o que é que vocês vão fazer? E toda a gente, todos os meses em cor, disseram, o crisma. Então, e no crisma, o que é que vocês recebem? Perguntava o bispo. E toda a gente, todos os miúdos dizem em uníssono, o Espírito Santo, vão receber o Espírito Santo. E o bispo, entusiasmado com a resposta e com aquela alegria toda dos miúdos, perguntou-lhes, então, e o que é que faz o Espírito Santo? E nisto aí os miúdos começaram a olhar para o bispo, e o bispo disse, então, meninos, meninas, vocês vão receber o Espírito Santo? O que é que faz o Espírito Santo? E nisto, já não olham para o bispo, começam a olhar para baixo, a olhar para o teto, como vocês sabem que às vezes fazem, e o bispo insiste, então, rapazes, meninas, daqui a pouco eu vou-vos dar o sacramento do crisma, vocês vão receber o Espírito Santo, o que é que faz o Espírito Santo nas vossas vidas? E nesta altura, já todos olham para baixo, todos olham para o chão, já ninguém olha para o bispo, excepto um que levanta a mão, com um grande sorriso, e o bispo diz, então vá lá, diz lá, o que é que faz o Espírito Santo? E ele, com um ar malandro, diz, Sr. Bispo, o Espírito Santo faz o que pode. E essa é a verdade. O Espírito Santo na nossa vida faz o que pode. Aquilo que vamos tentar ver hoje é perceber o que é que ele gostava de fazer, o que é que ele quer fazer, o que é que ele pode fazer quando nós lhe permitimos. Então, para isso, convido a orar uns instantes, a colocarmos assim na presença de Deus e pedirmos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa inteligência. Senhor Espírito Santo, tu estás presente em nós, és tu que vens em nosso auxílio, és tu que queres fazer novas todas as coisas, queres renovar o nosso ser. Nós que fomos nascidos da água e do Espírito, nós queremos experimentar essa novidade nas nossas vidas e viver profundamente este mistério do amor de Deus em nós, nas nossas vidas, na nossa existência, para que sejamos realmente transformados pela tua graça, pelo teu amor. Espírito Santo, nós te suplicamos neste instante, venha aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos o teu Espírito. Amém. Então, o que é que faz o Espírito Santo? É interessante nós percebermos que no encontro de Jesus com Nicodemos, é uma das conversas muito interessantes sobre o Espírito Santo. Nicodemos vem ter com Jesus e pergunta-lhe o que é que ele tem que fazer para poder seguir. O que é suposto fazer? E Jesus responde-lhe. Em João 3, 5 a 8. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te haver dito, tendes de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. E vejam que aqui aquilo que aparece em primeiro lugar é esta percepção, esta necessidade de nascer do Espírito. E vejam da mesma forma que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. E fomos gerados e depois nascemos. Assim terá de acontecer a mesma coisa neste nascimento espiritual. Nascemos do Espírito Santo. Isto é, nascemos como espiritual. E quando o homem e a mulher se unem, dão origem a uma nova vida, a um ser corpóreo, mas também espiritual. Quando nós nos unimos a Deus, nós somos chamados a viver esta transformação e a nascer algo de espiritual. Nascer de novo. E vejam, é neste novo nascimento que nós podemos entender então o que é que o Espírito Santo, o que é que Deus, Espírito Santo, vai produzir na nossa vida. E vejam que aquilo que é interessante é que Jesus não lhe dizia que ele nos enviava um outro Consolador. Já vimos isso na vez anterior. Ele é Deus, um outro como Jesus. Mas ele tem um propósito muito específico. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos vai convencer do nosso pecado. Isto é, que nós temos necessidade de sermos salvos.
Nós temos necessidades desta redenção que transforma as nossas vidas. E essa é a obra do Espírito Santo em nós. É Ele que nos vai convencer que, por nós mesmos, nós não somos capazes de ir até Deus, que nós não somos merecedores da graça de Deus, que nós nunca vamos merecer a graça de Deus e que precisamos desta transformação profunda do nosso ser para que Deus produza em nós e na nossa vida este mistério de salvação. E vejam, então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas é que Ele nos convence de pecado e convence-nos da necessidade de colocarmos em Deus a nossa fé. E isso nós vamos encontrar, vocês depois podem ler, no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 7 a 15. Um dos primeiros efeitos do Espírito Santo que nós recebemos, quando somos mergulhados em Deus, e pela graça do batismo, nós somos assim mergulhados em Deus, o primeiro dom que nos é oferecido é este da filiação divina. O que é isto? Nós tornamos-nos filhos de Deus. Não por natureza, mas por graça. Não por mérito, mas por graça. E aquilo que nos é revelado é que, de facto, não só nós somos purificados de todo o nosso pecado, mas mais do que isso, nós somos tornados filhos e herdeiros de Deus. E nós vamos perceber que isto tem diversas implicações na nossa vida e essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Escutem o que diz Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 a 17. Diz o seguinte: na verdade, todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E depois ele insiste: vós não recebeste um espírito de escravidão para cair de novo no temor. Recebeste, pelo contrário, um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito atesta, em união com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Filhos e, igualmente, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, é para sermos com Ele glorificados. Romanos 8, 14 a 17. E vejam que a primeira coisa que nos é revelado e que nos é dito é que nós somos filhos de Deus. E somos herdeiros de Deus. E vejam, há muitas pessoas, um dia encontrava um jovem que me dizia como eu gostava de ter sido filho do Steve Jobs, ou de Bill Gates, ou de alguém assim muito importante. Mas tu não percebes nada. Tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus. Não é? E vejam, se nós tivéssemos noção desta nossa dignidade, quem nós somos, qual é que é o nosso valor, nós nunca teríamos problemas de autoestima. Não é? Porquê? Nós somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É essa a tua dignidade. Ainda há pouco tempo nós celebrávamos, neste final de ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. E aquilo que dizia aos meus paroquianos é que, se porventura o vosso papá ou a vossa mamã, quando, sobretudo as meninas, o vosso pai vos tratava por princesa, ele estava a dizer a verdade. Porque o és. Porque tu és irmão ou irmã daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é essa a nossa dignidade. E quando às vezes na nossa mente, no nosso coração, há esta mentira, dizemos que nós não valemos a pena, que nós não prestamos, que a nossa vida não tem sentido, que não valemos nada, é uma mentira, mas terrível, horrenda. Porque a verdade é que tu és filho de Deus, filha de Deus. E essa é a tua dignidade, essa é a minha dignidade. E quando nós assumimos isso na nossa vida e no nosso coração, então todo o nosso ser é transformado. Mas vejam, não só nós somos filhos e herdeiros de Deus, significa então que tudo aquilo que é de Deus é teu, é meu. Significa que quando eu peço algo a Deus, eu peço aquilo que me pertence, como o filho pede ao pai aquilo que é do pai, mas que o pai, como o pai do filho pródigo dizia ao filho mais velho: filho, o que é meu é teu. E é isso que Deus nos diz: ouve, a minha vida, a minha herança é tua. E vejam que aquilo que é estupendo é que, por essa graça do Espírito Santo que nos é dada, sabem, nós somos sobrenaturalizados. Estamos a viver um Mundial, e no último Mundial a França ganhou. E havia gente que dizia: não foi a França que ganhou, foi a África que ganhou. Porquê? Porque uma grande parte dos jogadores franceses eram de origem africana. Mas a verdade é que eles eram franceses porque foram naturalizados franceses. Eles não nasceram em França, mas foram assumidos neste país como o seu lugar de vida, a sua naturalidade passou a ser francesa. Agora imagina que essa gente, que veio, alguns do fundo da África, dos lugares mais recônditos da África, viviam como numa tribo. Isto é, quando tivessem uma dor de dentes, iam procurar umas mesinhas para resolver o problema, ou estavam com uma dor de barriga, iam ao curandeiro, ou iam fazer umas... E diziam assim: não, mas não vives assim. Tu agora és francês.
Então tens os médicos, tens a medicina que te é própria, que permite, vive como tal. E vejam, é isso que produz o Espírito Santo. Nos sobrenaturaliza, nos dá a graça de vivermos e de podermos agir como Deus. Não de uma forma natural, mas de uma forma sobrenatural. E vejam, e depois o terceiro aspecto é que isso nos introduz numa relação de intimidade com Deus, que é estupenda. Vejam, São Paulo dizia, é o Espírito Santo que diz em nós Abba. Abba. Abba significa papá, paizinho. E é essa a relação que nos é dada. É esta intimidade que nos é oferecida. Tu não és simplesmente filho, mas és um filho querido. E Deus é o teu papá, o teu Abba. Então, é esse o desafio que nos é dado. E vejam aquilo que dizia São Paulo em Romanos 8,15. Não recebeste um espírito de escravidão, nem um espírito de temor. Recebeste, pelo contrário, um espírito de adoção. E essa é a tua identidade. E essa é a minha identidade. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos faz entrar nesta intimidade, nesta interioridade, nesta experiência profunda de sermos transfigurados por Deus. E vejam, é isto estupendo. É isto estupendo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Então, da minha parte, não existe mais temor nenhum. Eu sei que eu entrei nesta relação com Deus e eu entro por esta graça no seio da Trindade. E mais, que Deus habita em mim. Que Deus habita em mim. E que pena que tantas vezes eu esqueço e nós esquecemos que, de facto, eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus. E que Deus habita em mim. E que Deus quer agir em mim, transfigurar todo o meu ser. E esse é o seu propósito, essa é a sua vontade. Depois dizia-vos que o facto de sermos herdeiros de Deus, tudo o que é de Deus nos pertence. Tudo o que é de Deus nos pertence. Tudo. E São Paulo dizia, tudo é vosso, mas vós sois de Deus. Deus nos pertence. E nós pertencemos a Deus. Santa Teresa Menino de Jesus, num dos seus poemas, diz, ó Trindade, tu és prisioneira do meu amor. E toda a Trindade se amarrou a nós, se amarrou a mim, se amarrou a ti. Para quê? Para que tu vivas, para que eu viva nesta intimidade. E vejam, é esta intimidade que nós então vamos desenvolvendo, vamos crescendo e vamos entrando nesta relação. Então vejam, aquilo que é estupendo é que pelo Espírito nós somos chamados a dizer Abba, papá, paizinho. Mas aquilo que é interessante percebemos é que é o Espírito que reza em nós. Nós não sabemos rezar como convém, dizia ainda São Paulo, mas é o próprio Espírito que reza em nós, que intercede por nós e que diz Abba, Abba. E vejam às vezes, quantas vezes nos é difícil de orar? Quantas vezes nos é difícil de viver esta relação íntima e profunda com Deus, que é nosso Pai? Olha, pede ao Espírito Santo, pede ao Espírito Santo, que venha, que não sejas tu a rezar, mas que seja Ele a rezar em ti, que venha, seja Ele a orar em ti, e que Ele faça viver desse amor. E então é isso que transforma a nossa vida. É isso que transforma o nosso coração. E vejam, porque o Espírito Santo é aquele que inspirou os profetas, que inspirou a Escritura. Então é Ele também que nos faz entender, que nos faz compreender o sentido profundo da Escritura. É Ele que nos revela esta profundidade desta palavra. E não sei se já vos aconteceu. Às vezes nós estamos a ler a palavra e ouvimos 36 vezes o mesmo texto. E não passa nada. E de repente há um dia em que há como uma revelação interior. Há como uma manifestação interior de Deus. Porquê? Porquê que achas que isso aconteceu? Porque é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que se revela a ti, que revela o plano de Deus, que revela o desígnio de Deus, que revela o projeto de Deus, que te revela Deus. Não é? E que te faz entrar neste sentido, nesta intimidade, nesta profundidade. E aquilo que é que este depende é que é esse mesmo Espírito que inspirou os profetas, que inspirou os apóstolos, que inspirou os evangelistas, que hoje continua a inspirar-te a ti e continua a revelar-te o desígnio, o projeto, o plano de Deus. E tenho a certeza que tu já o experimentaste, tenho a certeza que já o viveste. Pensa naquelas vezes em que tu estás a orar e de repente das-te conta que como uma voz interior diz: perdoa aquela pessoa. Isso não perdoa nada, fez-me tão mal. E depois como algo interior que diz: não, mas tens mesmo que perdoar. E ouve lá, com quem tu estás a falar? Ou tu estás numa esquizofrenia, ou tu estás nesta relação íntima do Espírito Santo que se revela a ti, que te revela a vontade de Deus e que vem ao teu coração. Quando às vezes tu dizes assim: não faças isto. E dizes: mas de onde é que pensas que isso vem? E depois ou então entra na altura e diz: liga a esta pessoa. E depois tu ligas e tenho um amigo que contava que um dia estava a rezar e... Não, nem sequer estava a rezar, estava no escritório, estava a trabalhar. E então na altura veio um pensamento assim à mente: liga a um colega. Eu disse: liga a um colega. Não vou ligar porque não tem nada para lhe pedir. Liga a um colega. E como ele estava a tentar viver nesta docilidade ao Espírito Santo, ligou. E eu disse: pá, olha, que bom, olha, agora estava mesmo a pensar estava mesmo aqui a pensar numa necessidade. E aquele que liga em primeiro lugar diz: olha, por acaso não estás não oraste para pedir 3.000 euros? E eu digo: como é que sabes? Acabei agora de fazer essa oração porque estou aqui atrapalhado numa situação aqui na igreja e precisava de 3.000 euros. Mas como é que sabes? Porque Deus me disse. E o outro percebeu que de facto que Deus inspirava. Mas como é que este colega, que sabia que o nosso outro colega estava a necessitar desse dinheiro? Foi o Espírito Santo que inspirou, que conduz, que revela. Isso não é extraordinário? É essa a vontade de Deus, é este ser filho de Deus, é viver nesta dimensão, não apenas no natural, mas nesta dimensão mais sobrenatural da graça de Deus. E é por isso que, e isso é estupendo percebermos, que é o Espírito de Deus que produz em nós esta vida de Deus. E por isso convido-vos a ler na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o que São Paulo chama o fruto do Espírito Santo. Não é? E vejam, diz São Paulo, o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a doçura e a temperança. O que é isto? É de facto quando nós permitimos e quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, é isso que ele produz em nós. Isto é, estas são as marcas visíveis do Espírito Santo nas nossas vidas e nos nossos corações. Não é? E produz esta santidade na nossa vida, na nossa vida. Não é apenas um jeito de agir humano, mas é, de facto, este amor. E vejam, é por aí que nós começamos. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Não é? Qual amor? O amor de Deus. E vejam que Deus colocou o seu amor no nosso coração. Porquê? Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não posso amar os outros como Jesus ama, a não ser com o seu amor. E por isso eu preciso deste Espírito Santo. E é isso que me é dado. E por isso é que Jesus me dá o seu Espírito. Para que ele produza em mim esse fruto. Do amor e da alegria. Esta alegria que não é simplesmente um contentamento porque está tudo bem. Não é simplesmente uma satisfação. Mas é esta certeza de que no meio de todas as circunstâncias, Deus produz em mim esta alegria mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das dificuldades. E esse é o propósito, esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. Esta alegria que é fruto do Espírito Santo, que é manifestação do Espírito Santo. Recordai
no livro dos Atos dos Apóstolos, quando se fala do dia de Pentecostes, esta efusividade, esta alegria imensa, de tal forma que as pessoas pensavam que eles estavam bebidos. E São Pedro tem que dizer, olha, são só 9 da manhã, esta gente não está bebida. Mas é o Espírito Santo que produz isso. Não é? E esta alegria que Deus produz em nós quando está em nós. E depois o terceiro fruto, amor, alegria, paz. E vejam, a paz não é simplesmente... os jovens têm muita expressão do está-se bem. Não é um está-se bem. A paz é este shalom de Deus. E o shalom não é apenas ausência de guerra. É plenitude, é alegria, é consolação, é força, é bênção, é graça abundante nas nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo produz. E quantas vezes na nossa vida nós vivemos nesta inquietação profunda, neste receio, e aquilo que nós devíamos fazer era pedir essa graça a Deus. Senhor, dá-me o teu Espírito. E tornarmos suplicantes do Espírito Santo. Eu já da outra vez vos ensinei essa oração que a mim me toca e que muitas vezes rezo, que é: Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. E se tu precisas deste amor porque te falta o amor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu amor. Pai, em nome de Jesus, dá-me a tua alegria. Pai, em nome de Jesus, dá-me a tua paz, a paciência, a longanimidade, a bondade. Pensa quando às vezes custa ser bom, que te apetece, ok? Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito de bondade, de mansidão, ou de doçura, de temperança, de fidelidade. Às vezes nós queremos ser fiéis à oração, fiéis a Nosso Senhor, sem gritarmos, sem suplicarmos o Espírito Santo. Não é possível. É isso, essa é a obra dele. É isso que ele quer fazer na tua vida. Para quê? Para te fazer agir de uma forma sobrenatural, para que possas viver dessa forma sobrenatural. Mas Deus, vejam, nos dá não só esta graça, que é uma graça de santidade, porque viver em nós do amor de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus, sabem? É esta transformação que nos torna santos. Os santos é isso. Os santos é isso. Agora vê. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, temperança, fidelidade. Não é isso que tu precisas. Não é isso que tu precisas agora. Não é isso que tu precisas agora. Então, diz isso ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. Produz em mim isso que tu prometestes. Mas Deus nos dá não só, nos faz entrar nesta família, nos revela, nos torna herdeiros dos dons de Deus, não só nos dá o fruto do Espírito nas nossas vidas, como Deus, pelo Espírito Santo, nos dá dons e carismas. E vejam, é muito interessante percebermos isso, que esse é o desejo de Deus para nós. Os dons e os carismas não são para pessoas especiais. São para todos nós. Faz parte da nossa herança. Faz parte do nosso património. Faz parte daquilo que é o dom de Deus para a nossa vida. E São Paulo diz: aspirai com ardor aos dons mais elevados. Okay? 1 Coríntios 13. Aspirai com ardor aos dons mais elevados. E às vezes nós queremos só aqueles dons pequeninos. Não. São Paulo diz: não, aspirai, desejai com todas as vossas forças, com todo o vosso coração, os dons espirituais mais elevados. Para quê? Para construir o reino de Deus, para a glória de Deus. Desejemos isso. Então, quais é que são esses dons? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, São Paulo vai citar alguns desses dons. 1 Coríntios 12, 7 a 11, diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. E esta é uma característica. Okay? Estes dons de Deus, estes carismas, são uma graça particular dada a uma pessoa, mas para proveito de todas. Os carismas não é para benefício próprio, não é para santidade pessoal. É para serviço da comunidade, para pôr isso ao serviço dos outros. E depois São Paulo vai citando alguns desses dons ou desses carismas e diz: a um o Espírito dá uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, a outros no mesmo Espírito, a outro o dom de curar, a outro no mesmo Espírito, o outro o dom de operar milagres, a outro da profecia, do discernimento dos Espíritos, a outro de falar diversas línguas, a outro ainda dos interpretares. Tudo isto, porém, não opera o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme entende.
Não é porque tu és melhor do que os outros, ou porque eu sou melhor do que os outros, ou porque alguém é melhor do que eu, mas é dom do Espírito Santo, mas tu podes pedir. Da mesma forma que podes pedir o Espírito Santo. Recordo uma vez que estávamos a orar por uma irmã, uma religiosa, que em Cabo Verde, que estava numa ilha remota do arquipélago de Cabo Verde, e então na altura perguntavam ao teu irmão e que dons e carismas é que precisa? E ela disse, eu preciso de todos, estou lá sozinho, eu preciso de tudo. Então nós fomos orar por ela nesta visão do Espírito Santo, pedindo, Senhor, dá-lhe todos os dons que ela necessita, dá-lhe todos. E ela tinha este desejo profundo. Dentro desses dons, São Paulo continua citando mais alguns, o dom de ser apóstolo, o dom de ensinar, o dom de curar, o dom de governar, o dom de socorrer, o dom de ser evangelista, o dom de ser pastor, o dom do serviço, o dom da exortação ou do encorajamento, o dom de repartir, o dom da presidência, o dom da misericórdia, o dom da hospitalidade, o dom de falar. São todos esses dons. E pensa, Deus os quer distribuir a todos. E quer que isso atue na tua vida. E se realize na tua vida. Ok? Os frutos são sinais da santidade de Deus na tua vida. E por isso nós devemos desejar muito e pedir muito este fruto de Deus na nossa vida, que é o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Porque aquilo que nos vai fazer viver e que nos vai tornar santos são os frutos. Os carismas não dizem a santidade de uma pessoa. Não é pelo facto que alguém realizou milagres que nós temos a certeza que é santo. Mas alguém que amou ao jeito de Jesus, como Jesus amou, sim, isso temos a certeza que é santo. Esta santidade, esta alegria que transborda do coração, que nós vemos em tantos, pensem em Madre Teresa de Calcutá, recordam das imagens de João Paulo II em Roma, esta alegria efusiva é sinal de santidade. A paz, a paciência é sinal de santidade. Então, mas vejam que Deus precisa também nos dar, que nós sirvamos neste mundo para transformar este mundo. E por isso nos deu também estes dons. Então, neste dia, queria convidar-te a abrir-te a esta ação do Espírito Santo na tua vida, a desejar ardentemente os dons espirituais mais elevados, a pedir, Espírito Santo, faz o que quiseres, não o que puderes, faz o que quiseres, eu dou-te permissão para que venhas a mim e que faças na minha vida aquilo que tu quiseres. E por isso, neste instante, queria convidar-te a orar. Sabem, o Espírito Santo não pode agir na nossa vida se nós não lhe permitirmos, se nós não lhe dermos acesso pleno a todo o nosso ser. Então, queria levar-te nesta oração. Ó Pai, dou-te graças porque nos deste Jesus, o teu Filho, que derramou nos nossos corações o teu Espírito Santo. Dou graças, ó Pai, porque o teu amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, neste dia, Senhor, te quero dizer, vem agir com poder na minha vida. Vem agir com poder na vida de cada um destes meus irmãos e irmãs que me escutam neste instante. Vem agir em mim. E vem transformar todo o nosso ser. Senhor, eu não quero agir apenas de uma forma natural. Eu quero agir deste jeito, sobrenatural, porque eu sou filho de Deus, porque tu és filho de Deus. E o Espírito Santo habita em ti, mora em ti. E quer transformar toda a tua vida, todo o teu ser, o teu agir, o teu pensar, o teu sentir e o teu agir. Então o Espírito Santo vem transformar o nosso ser. Vem manifestar em nós a tua obra. Revela-nos que nós somos filhos e que todas as palavras de mentira que nós escutamos, que nós ouvimos, cessem neste momento, dizendo que nós não valemos a pena, que não prestávamos. Que todas estas palavras de mentira que dissermos que estes dons e este fruto é para gente especial e não para todos nós, Senhor, que essa mentira cesse no nosso coração e que nós possamos acreditar aquilo que tu nos dizes, que nós somos filhos amados e que tu somos herdeiros destes dons e tu queres realizar em nós essa obra. Então, Espírito Santo, vem hoje ao nosso coração. Vem hoje ao meu coração. Vem hoje ao coração destes meus irmãos e irmãs e produz neles esta vida nova. Permite que estes meus irmãos e irmãs renasçam hoje pela graça do Espírito Santo. Ó Pai,
Em nome de Jesus te pedimos. Amém. No próximo vídeo veremos como receber o Espírito Santo. Até lá, não cesses de pedir. Repete muitas vezes: Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito. E diz ao Espírito Santo, faz o que quiseres. Tens plena autorização. Tens carta branca. Faz na minha vida aquilo que tu quiseres. Amém.